Muito boa tarde, meu nome é Carolina Souza, eu sou advogada aqui na comarca de Canoas, a minha OAB é 115708, eu represento o paciente Wellington Iago Pinheiro de Souza, neste habeas corpus de número 504, 5123, 91-2021, 821-7000. Primeiramente, eu gostaria de cumprimentar essa colenda da segunda Câmara Criminal, cumprimentar os nobres desembargadores, especialmente na pessoa da relatora, a doutora Rosaura Marques Borba, dizer que é um prazer imenso para mim estar aqui presente hoje, ainda que de maneira virtual. Para mim é sempre uma honra poder fazer uma sustentação diante de vossas excelências. Eu gostaria de começar fazendo um breve relato de como que aconteceu a prisão do paciente, do Wellington Iago, de maneira muito breve. O paciente ele foi preso no dia 17 de setembro de 2020, encontra-se preso desde então, aproximadamente 7 meses, 8 meses. E essa prisão deu-se de que maneira? A Delegacia de Polícia Civil, a 17ª Delegacia lá de Porto Alegre, recebeu então uma denúncia anônima, segundo o relato dos policiais, dando conta de que um indivíduo estaria realizando tráfico de drogas, utilizando-se de uma motocicleta, e que esse indivíduo também teria dentro de sua residência grande quantidade de drogas. Em razão dessa denúncia, os policiais se deslocaram então até o local, até a referida residência, fizeram campana e avistaram, no momento em que avistaram o suspeito, o paciente, no portão dessa residência, em atitude suspeita, a qual não foi descrita, todavia relataram dessa maneira, no momento em que realizaram a abordagem e efetuaram a prisão. Informaram também que o paciente teria confirmado que haveriam drogas dentro da residência, teria franqueado a entrada do portão e da porta da residência também, indicado até o local das drogas. E da arma também que foi apreendida, o paciente teria indicado o local. Então, excelências, eu venho aqui hoje nessa sessão trazer alguns fundamentos e rebater alguns fundamentos que a doutora Patrícia Krebs Tonet, excelentíssima magistrada da 2ª Vara Criminal, que tem o maior respeito, sempre me atendeu muito bem, mas eu peço vênia para discordar dessa fundamentação que ela trouxe nessa decisão. Em primeiro momento, ela fundamenta especificamente e exclusivamente na quantidade e na variedade de drogas que foram apreendidas. Peço vênia para ler um trechinho da decisão rapidamente. Abre aspas. Na residência foram encontradas 290 gramas de MDMA, 58 gramas de maconha, 269 pontos de LSD, 184 comprimidos de êxtase, balança, caderno, além de um revólver. Tudo evidencia, pois, provável prática de tráfico de drogas pelo flagrado, delito cuja gravidade é indiscutível. Mais adiante, ela pondera também o alto valor envolvido. Ela chega a mencionar ali quanto que vale cada entorpecente, cada unidade de entorpecente, e chega aí numa cifra de mais de 13 mil reais, e somando-se aos outros entorpecentes, chegaria então, superaria 20 mil reais. Enfim, não estou por dentro dos valores das drogas, não consigo rebater se isso é verdade ou não, mas o que eu questiono são esses fundamentos. Eu percebo que ela fundamenta essa prisão exclusivamente na quantidade e variedade, todavia, analisando os autos, sequer temos os laudos preliminares para afirmar se isso realmente é droga. Me questiono acerca da legalidade dessa prisão preventiva, desse decreto prisional, porque sabemos que o artigo 50, parágrafo 1º da Lei de Drogas, ele versa sobre a essencialidade dos laudos preliminares, caso contrário, a prisão em flagrante deveria ser relaxada. Então, eu me questiono acerca de uma prisão preventiva que já dura aproximadamente 7 meses, um pouco mais, sem esses laudos. Me questiono acerca dessa legalidade. O segundo ponto que eu gostaria de trazer para vossas excelências, vou ler mais um parágrafo da decisão da excelentíssima magistrada, Abre aspas. Afora isso, em se tratando de delito de tráfico de drogas,
tem-se que não raras vezes a soltura viabiliza a continuidade do rentável negócio e embaraça a identificação de outras pessoas ligadas ao verdadeiro esquema. Então, excelências, neste caso eu fiquei com grandes dúvidas e gostaria de trazê-las a vossas excelências para que a gente possa refletir acerca disso. A soltura do paciente viabilizaria a continuidade delitiva. Especificamente isso. Todavia, trata-se de um paciente primário, que não tem maus antecedentes. A polícia, a autoridade policial, os investigadores, quando do inquérito, sequer realizaram outras diligências antes de efetuar essa prisão. Não trouxeram aos autos nenhum indicativo de que o paciente é integrante de alguma facção criminosa ou organização criminosa. A polícia não trouxe, tampouco o Ministério Público trouxe. Nos autos inexiste qualquer indício, por mínimo que seja, de que o paciente integre, alguma organização criminosa, alguma facção. E eu lhes digo por quê? Porque ele simplesmente não é integrante de nenhuma facção e de nenhum grupo criminoso. Justamente por isso que inexiste essa informação nos autos. Ademais, gostaria de trazer outra questão, outro ponto da decisão da doutora, abre aspas, peço Vênia para ler mais uma vez. A prisão, portanto, funda-se em fato atualíssimo, qual seja a prisão em flagrante do réu nas circunstâncias descritas. Isso porque a defesa trouxe o excesso de prazo na formação da culpa como argumento, né? Justamente porque o réu já se encontra, o paciente já se encontra preso há 7 meses, conforme já havia dito, sem sequer ter iniciado ainda a instrução processual. Nós tivemos uma audiência marcada, a qual teve que ser cancelada, porque a defesa não conseguiu entrar. Eu fui impedida de entrar na casa prisional munida de computador, notebook, enfim, porque os autos são eletrônicos, né? Seria realmente um contrassenso imprimir um processo que era para ser eletrônico. Entretanto, todavia, foi impresso para a realização dessa audiência. Acabei de ter que imprimir para a próxima audiência. Enfim, a segunda audiência foi marcada, também foi cancelada. Nós temos uma data prevista para maio, final de maio, salvo engano. Todavia, não temos certeza se ela vai acontecer ou não. Ou seja, excelências, estamos sem saber se essa audiência vai acontecer, se essa instrução vai iniciar e muito menos sem saber quando é que ela vai terminar. Nós não temos essa previsão e esse foi um dos argumentos que nós trouxemos e que a doutora disse que a prisão ainda se funda em fato atual, só que, excelências, eu peço Vênia para discordar, a prisão já faz mais de 7 meses, o paciente está cumprindo verdadeira pena já, e como eu informei a vossas excelências, trata-se de paciente primário. Certamente ele fará jus à redutora de pena do tráfico privilegiado, previsto no parágrafo 4º do artigo 33. Certamente ele não terá um regime tão gravoso. Por isso, entendo desproporcional essa medida que foi aplicada, essa prisão preventiva é desproporcional. Sobretudo, acredito que vossas excelências tenham verificado na inicial que foi feita, a partir da página 20 da inicial, eu realizei a juntada de várias fotos, excelências, da carteira de trabalho do paciente, que ele estava trabalhando licitamente, ele trabalhava como gesseiro, trabalhou também como segurança, trabalhou como motoboy, todos os trabalhos lícitos. O paciente não faz do tráfico de drogas o seu sustento, ele sabe trabalhar, é um menino novo, trabalhador, ele tem apenas 24 anos na data do fato, nunca tinha respondido um processo criminal na vida, nunca tinha entrado num presídio na vida, excelências. Me lembro até hoje dos pais dele aqui no escritório, desesperados. Encontrei eles na delegacia também, desesperados, dilacerados, porque o filho estava sendo preso e eles não sabiam onde estava o filho, para qual casa prisional tinham encaminhado ele.
Gostaria que Vossas Excelências revisassem as fotos, tá ali a partir da página 20. Foto também da certidão de nascimento do filho do paciente. Ele possui um filho de apenas 3 anos de idade. Ele possui esposa, ele possui mãe, ele possui pai, uma irmã menor de idade. É uma família estruturada, Excelências. Não se trata de um paciente criminoso, de um criminoso contumaz que utiliza o crime como meio de vida. Não se trata desse tipo de paciente. É por causa disso que eu venho aqui gravar essa sustentação oral para Vossas Excelências. Eu sei que às vezes, em meio a tantos números de processos, as identidades das pessoas se percam. Mas eu venho aqui, enquanto advogada, na esperança de trazer a Vossas Excelências a identidade dessas pessoas que estão por detrás dos números dos autos. O Iago é uma pessoa de personalidade calma, ele não é agressivo, não é uma pessoa agressiva, ele está em um estado extremamente precário, tanto psicologicamente quanto fisicamente. Ele já positivou para a Covid, inclusive no presídio, e é uma situação extremamente deplorável, especificamente em razão da desproporcionalidade da medida que foi adotada. Este caso não é caso, Excelências, de prisão preventiva. Sobretudo porque o crime de tráfico de drogas em si, ele é um delito sem violência ou grave ameaça. Ele não se reveste desse expediente. E especificamente no caso concreto também, não podemos verificar nenhum indício de que tenha havido algum tipo de violência, a não ser apesar da gravidade do próprio tipo penal. Não ultrapassa isso, Excelências. Então eu venho aqui a Vossas Excelências tentar demonstrar que não existe perigo por parte do paciente, acaso ele seja colocado em liberdade. E não vos peço aqui uma liberdade sem restrição, sem limitação, não é o que eu vos peço. Eu vos peço que apliquem, então, as medidas cautelares do 319 do CPP. Inclusive, cheguei a especificar as medidas que a defesa entende cabível, mas é claro, Vossas Excelências apliquem as que Vossas Excelências entenderem por mais cabíveis. Cheguei a fazer a menção do monitoramento eletrônico, porque o Estado teria uma garantia de que ele estaria na residência dele, de que ele não se deslocaria, estaria sob vigilância 24 horas. Sabemos que é uma medida que é muito aplicada e que ela é muito útil, tem sido muito útil na monitoração dos pacientes. Também o recolhimento noturno, Excelências. A defesa indica, por certo, que Vossas Excelências apliquem as medidas que forem cabíveis. Me encaminhando então para o final, já estamos aqui com 13 minutos, nem vi o tempo passar, peço perdão até se me exaltei. Gostaria de rogar, de suplicar a Vossas Excelências a concessão da ordem para que conceda, para que seja revogada a prisão do paciente, mas que, se caso Vossas Excelências entenderem que não é caso de revogação da preventiva sem qualquer limitação, então que Excelências apliquem as medidas cautelares do 319 para que o paciente possa responder esse processo perto da família, para que ele possa responder esse processo em liberdade, para que ele possa ficar perto do filho dele de 3 anos que precisa dele, precisa da presença dele, que ele possa ficar em casa resguardado mais uma vez desse vírus que ele já pegou, mas a gente sabe que pode pegar de novo, a gente não sabe quais seriam os efeitos. Então, me encaminhando para o final, está estourando o meu tempo, eu peço perdão se me exaltei e, mais uma vez, com todo o respeito, agradeço a atenção de Vossas Excelências. Muito obrigada.